Olá, boa tarde. Começando mais o programa Resenha. E hoje eu recebo o vereador Nonato Fernandes, do PT. Ele que é presidente municipal do partido de São Luís. Nonato, muito bem-vindo ao Resenha. Tudo bem? Tudo bom. Prazer estar aqui mais uma vez. Tranquilo? Tudo tranquilo. Você está tranquilo, mas o ambiente na Câmara Municipal parece nada o oposto da sua tranquilidade agora. O que tem acontecido na Câmara que o negócio está tão assim, debate acirrado, um debate que parece pouco afeita questões legislativas, mas o que está ocorrendo na Câmara? Semana passada foi assim, hoje também parece não foi assim também na Câmara. Um debate acalorado, uma discussão até de um nível questionável. O que houve na Câmara, Nonato? Primeiro quero te agradecer pelo convite de estar aqui mais uma vez, nesse espaço que tem sido um espaço democrático para falar da política, da importância da vida das pessoas. Mandar um abraço muito fraterno para o povo do nosso Maranhão, que continua sonhando por dias melhores e trabalhando para isso também. E quero te dizer que a política, no momento desse, onde se disputa projetos para o Estado e para o Brasil, é natural que as câmaras municipais, as assembleias, se tornem ambiente de disputas que muitas vezes cujo conteúdo não está muito claro. A Câmara tem passado por alguns momentos dessa natureza, mas nada muito além daquilo que a gente tem visto, infelizmente, nos momentos eleitorais. E o que acontece hoje também lá é um debate político, um debate que às vezes é encaminhado de forma equivocada e que a gente lamenta por conta disso, Etevaldo. Mas também é importante que a gente diga que lá a gente está debatendo outras coisas que nós consideramos importantes para a população de São Luís e que tem, de certa forma, um reflexo no Estado como um todo. Falando em debate, acho que tem, ainda nesse mês, foi discutido, acho que uma audiência pública proposta por você, no seu mandato, a gente discutir a questão do centro histórico e junto a isso, moradia no centro histórico. Qual é o quadro hoje, Nonato? Assim, a gente entrevistou até que uma arquiteta carioca que fez um trabalho nessa área. Qual a dificuldade hoje de se imaginar, de se pensar áreas de habitação no centro histórico de São Luís? É importante que a gente pare para avaliar que a gente está vivendo um momento econômico e de evolução, digamos assim, social e política muito grande, né? Nós temos hoje aí, se brincar, quase 15 milhões de pessoas desabrigadas. Nós temos um problema de moradia histórico e que o meu partido, quando o presidente Lula estava à frente, fez um enfrentamento de uma forma muito firme, muito contundente, que é a questão de garantir que esses espaços, sejam na zona rural ou no centro, nos grandes centros, permitam que as pessoas, sejam elas pobres, sejam de classe média, de qualquer camada, tenham condições de ter uma moradia digna. Nós fizemos aqui na Câmara Municipal de São Luís um debate a respeito disso, que se estendeu não só com relação à questão do próprio direito a viver naquele espaço, e tem muita gente morando hoje no centro de São Luís, em especial no centro histórico, mas também de encontrar uma forma de dar mais vida, de revitalizar uma área que é uma das áreas mais belas da ilha de São Luís, do estado do Maranhão, por que não dizer do país, e que ali tem gente que mora, ali tem gente que estuda, tem gente que trabalha, como também tem outros pontos aqui do estado do Maranhão e por que não dizer especificamente da grande ilha de São Luís. Nós temos ainda uma dificuldade muito grande com relação à questão de moradia no nosso estado, que vem sendo enfrentada dia a dia, mas que ainda aflige muito da nossa população. E nessa audiência pública foi apresentado várias propostas, inclusive com a arquiteta de fora do Rio que estava aqui, deu uma contribuição de como é que a gente pode fazer algum tipo de intervenção naquela área, que é uma área extremamente bonita, que precisa ser preservada, faz parte do nosso patrimônio cultural, do nosso patrimônio arquitetônico, da nossa vida, de quem morou aqui em São Luís ou teve a oportunidade de frequentar aqui. Quais caminhos assim, vocês visualizam nesse debate? O que foi que deixou o debate? O que vocês propuseram para o futuro, com uma questão mais emergente? Esse debate sobre moradia no centro histórico. Primeiro, com relação à própria moradia, é garantir que aquelas pessoas que estão lá tenham as suas habitações respeitadas, valorizadas, reformadas. Tem projetos que implementam ali a questão da moradia. Segundo, garantir que lá os espaços públicos sejam revitalizados, em especial aqueles espaços públicos que fazem o entorno dessa moradia, não só aqueles que os turistas vêm visitar o estado do Maranhão, conhecer, né? Mas o entorno, provocando assim a ocupação desse espaço. A grande questão é a forma de ocupar, acabar de destruir. Nós não podemos permitir que se destruam
os casarões, mesmo que antigos ainda, mesmo que em má condições, para se transformar em estacionamentos, que é o que a gente tem visto aqui no centro de São Luís, muitos casarões que por muitas vezes, de forma irresponsável, estão se permitindo que eles se acabem para se transformar em áreas de estacionamento. Você sabe que nós temos uma dificuldade, mas implementar medidas como está sendo implementado, que é a reforma da Praça Deodoro e outras reformas que são importantes desse conjunto arquitetônico, fazendo a inclusão das pessoas nessa localidade, fortalecendo o comércio, fortalecendo cada vez mais a participação das universidades dentro dessa área, que nós já temos universidade lá, e fazendo com que o povo frequente e dê a oportunidade de conviver e viver ali dentro do centro de São Luís. E aí está na área central da cidade, e aí eu acompanho um pouco o seu debate, tem a ver, e aí não está efetivamente nos bairros da Praia Grande de Desterro, mas está ali no entorno, está bem perto disso, que é o mercado central. Né? Muito se disse nos últimos 6, 7 anos sobre uma reforma no mercado central. Houve recursos já alocados em programas federais para o mercado central. Qual é a dificuldade de se pensar, de se reformar, de se viabilizar uma revitalização no mercado central, Honorato? O que está faltando? E sim, um prédio que está extremamente degradado. Né? Hoje não. Durante a semana a gente foi muito provocado com relação a essa questão do mercado central, que é uma luta histórica da Ilha de São Luís, que é um espaço muito bonito também, e que lá hoje o que mais nos preocupa nesse momento é a questão de uma parte de laje que cerca o calçadão, cujas ferragens estão expostas, com risco de ter um acidente. Então a gente quer aproveitar para alertar os órgãos competentes, a Prefeitura de São Luís, para verificar a situação daquela ferragem lá, porque caso ocorra algum tipo de acidente, com certeza ali que é de grande trânsito de pessoas, nós teremos ali vítimas que podem perder a vida, além de se acidentar. Então a gente está chamando a atenção com relação a isso, postamos algum material e vamos continuar postando das imagens do que está acontecendo ali, para que o poder público, além de se manifestar por meio de requerimento, obviamente, tome as devidas providências e possa inclusive fazer um escoramento, que eu acredito que seja necessário para não correr o risco de a gente ter um acidente num espaço que é tão bonito, tornando-o num espaço de lembranças não muito boas. E qual a dificuldade da reforma, efetivamente, de se efetivar, de se iniciar, de se pensar, de fato, a reforma do mercado central? Eu acho que é o problema? Passa por uma questão de recursos e passa também por uma questão de articulação política, de botar esse ponto como um ponto prioritário para que ele ocorra num curto espaço de tempo. A própria reforma da Deodoro e da Rua Grande, né? Da Rua Grande, você sabe que há muito tempo se vem lutando com isso e que agora saiu, e mesmo assim ainda com muitas dificuldades para a implementação. Dificuldades essa do campo da gestão, mas também do convívio das pessoas que estão ali. Nós estamos tratando, por exemplo, com o comércio ambulante, nós estamos tratando com as bancas de revista, que são espaços de leitura que a gente precisa revigorar e entender que eles fazem parte também da convivência e da manutenção de um ambiente sadio no centro de São Luís. A gente tem lutado por isso, recebido muitas pessoas que atuam nesse mercado, e ver que de forma a gente consegue fazer a integração dessas pessoas ao ambiente que elas estão. Não excluir o espaço está sendo de forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Muitas vezes a gente tem visto ações que retiram as pessoas das suas localidades, e isso tem trazido, de certa forma, um esvaziamento, inclusive, do próprio centro histórico. A gente tem falado da Câmara, tem dali no entorno da Câmara, mas se tem andado muito, se fala muito pela zona rural de São Luís. Né? E as dificuldades também são tamanhas, Honorato. Assim. O que é muito premente na zona rural? A questão da mobilidade, transporte, ainda é uma questão muito forte, ou outras questões hoje, quem mora no interior da ilha, zona rural de São Luís. O que você tem visto essa situação? Eu estou há 6 anos aproximadamente fazendo política partidária. Sou filho de uma fundadora do PT, você sabe disso, que acompanhou aí as lutas sociais, e por essa luta eu fui influenciada. E uma das lutas que a gente tem visto é a dificuldade e a diferença que tem entre o tratamento que ainda é dado para o centro da cidade, para os conjuntos habitacionais mais organizados, e para a população da zona rural, que ao longo do tempo, não é de hoje, não é de uma gestão, Sim. vem sofrendo pela falta de políticas públicas voltadas para as pessoas que estão lá e para a própria região. Nós temos aqui uma zona rural belíssima, uma zona rural com gente muito boa, com um povo muito afetuoso, com um povo trabalhador, mas que está sofrendo pelas questões de infraestrutura, e a gente tem rodado e pedido ao governo do estado, à Prefeitura de São Luís, intervenções
Algumas a gente percebe que começarão agora a sair de forma mais afetiva, aproveitando para dizer do Residencial 2000, que é um pleito da comunidade, da associação lá dirigida pela Gardem e pelos moradores. Qual é o pleito lá? É asfalto, infraestrutura. Na realidade, infraestrutura porque lá tem lugar que não anda. E o governo do estado, através do Mais Asfalto, colocou agora recursos para fazer e a comunidade será atendida. E outros pontos também, como aquela estrada que passa em frente ao Parque da Jussara, que sai lá dentro da Vila Maranhão, que é um corredor de ônibus. Então a gente tem que fazer na zona rural um atendimento especial. Primeiro nas vias dos corredores de ônibus, as principais vias e corredores de ônibus. Eu acho que uma intervenção com relação à segurança pública, porque a droga tem tomado de conta, a gente tem que ficar atento a isso, em especial da nossa zona rural. Não pensem que é só no centro de São Luís, ou nos bairros de classe média, ou outros bairros. Mais urbanizada da cidade, não é isso, né? A zona rural tem sido invadida pela droga, tem consumido a nossa juventude, tem tomado o direito da nossa infância de estar na porta de casa, de ir para o campo de futebol, porque os pais acabam por receio também, obviamente, não deixando, Etevaldo. Então, a questão da segurança é um outro ponto. A iluminação faz parte também de um dos itens muito cobrado pela zona rural, porque na zona rural você sabe que o transporte muitas vezes não passa muito próximo. E a gente tem brigado muito para que esse transporte atenda cada vez melhor a nossa população. Tem comunidades que as pessoas andam 1 quilômetro, 1,2 km para poder chegar na parada de ônibus. E nesse intervalo vai, além do não atendimento pelo transporte público, vai a questão da segurança, que é nesses momentos que essas pessoas têm sido abordadas, seus pertences levados. O povo que frequenta, por exemplo, as universidades que ficam lá na região da zona rural, a gente tem visto aquela via que está intrafegável, tem pedido isso à Prefeitura e ao Governo do Estado, que acredito que vão atender agora, já que nós estamos finalizando o período chuvoso. Enfim, são esses os pleitos da zona rural: segurança, educação. O Rio Grande também, que houve uma intervenção agora, um paliativo, na realidade, para garantir pelo menos o direito de ir e vir, que a gente está brigando também para que lá receba a infraestrutura necessária. Esses são pleitos, e eu estou citando alguns exemplos, mas na grande maioria da nossa zona rural, e que a gente espera que agora, nesse segundo semestre, consiga se implementar um ritmo de atendimento, e a gente tem visto o interesse por parte do Executivo Estadual, do Executivo Municipal, que tem tido uma participação muito grande com o programa Mais Asfalto, e aí a gente precisa fazer justiça nesses pontos, e que tem conseguido agora botar em pauta as questões da zona rural. Obviamente que não vão resolver todos os cantos da zona rural, mas a gente espera que esse segundo semestre as vias e os corredores de ônibus sejam atendidas e essa população possa ter o direito de vir com segurança e tranquilidade. Perfeito. Donato, a gente vai para o primeiro intervalo, a gente volta já com resenha. Intervalo. A gente volta ao vivo para uma resenha. Nosso convidado de hoje é o vereador Donato Fernandes, do PT. Vereador, o senhor preside a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de São Luís. O que tem surgido demanda na comissão? Assim, o que mais chega, né, na sua presidência lá, e de cobrança, de pedido, enfim? O que o senhor tem tentado solucionar presidindo a Comissão de Direitos Humanos da Câmara de São Luís? A Comissão de Direitos Humanos tem um papel importante no debate político que eu considero feito pela Câmara Municipal de São Luís, porque trata de questões que muitas vezes ficam ali escondidas. Ela vai da saúde ao direito à educação, e isso é direitos humanos. Trata da questão da violência contra a população LGBT que tem sido procurado, da violência contra a mulher. Não tem como a gente não fazer esse debate, Etevaldo, que a gente tem visto, que ainda é algo que afronta a sociedade, a humanidade, que é a violência existente contra o idoso, contra a criança, mas em especial a violência contra a mulher, que nos atinge diretamente, a mim de uma forma muito especial, porque sou filho de uma militante dos movimentos sociais, do movimento em defesa da mulher e da valorização. Então, cada vez que a gente vê e escuta testemunhos de violência dessa natureza, a gente sabe da necessidade da gente trazer um pouquinho mais de humanidade e de fortalecer esse debate, que é um debate que faz parte da vida da gente também e que aflige muitas famílias, sejam as famílias mais humildes, mas também tem afligido muitas famílias abastadas, muitas famílias com condição, porque a violência está implantada em todos os cantos. Essa é uma das demandas. A outra, Etevaldo,
é a questão também que é procurada, porque a Comissão de Direitos Humanos não trata de bandido, como as pessoas querem dizer. Muitas vezes acham que a comissão, Etevaldo, é para tratar e libertar bandido. Direitos humanos é defender o direito individual, é defender a dignidade de cada homem, de cada mulher que habita... Direitos fundamentais, direitos básicos. Habita o solo de São Luís e ir atrás de garantias que estão expressas na Constituição. O direito à educação é uma, o direito à saúde, que é algo que também tem nos afligido muito ao longo desse mandato, desse segundo mandato em especial, de uma forma que a gente tem ficado muitas vezes extremamente preocupado, porque vê um sucateamento do SUS e isso reverte numa quantidade muito maior de pessoas buscando assistência médica sem ter o seu atendimento. E aí eu dou casos especiais que a gente tem lutado muito. Os ostomizados, e a gente tem feito esse debate, porque quem faz uma cirurgia que precisa andar com a sua bolsa para poder, sabe do custo que tem para manter uma bolsa. Falta insumo, falta bolsa. Tem faltado insumo, que isso também faz parte desse sucateamento do sistema de saúde nacional, que é um enfraquecimento justamente para que se possa ter cada vez mais planos de saúde, privatizando a saúde, que é um direito constitucional do povo brasileiro. E também do outro lado tem faltado insumo, e a gente tem lutado muito para ter uma regularidade de atendimento daqueles que sofrem de diabetes, do tipo 1, do tipo 2, daqueles que têm buscado a garantia do atendimento médico, que às vezes tem faltado até as fitas. E qual é a resposta, vereador? Qual a resposta para esse tipo de demanda que chega na Câmara, que chega Algumas a gente está buscando encaminhar através da Procuradoria específica. Outras a gente tem levado diretamente aos secretários conhecimento para fazer o enfrentamento. E o que é de âmbito nacional, a gente muitas vezes também tem feito o debate, provocado audiências e cobrado a execução desses serviços que são importantes para a nossa população. No caso, por exemplo, da falta de insumos das pessoas que têm diabetes, eu tenho um amigo que o filho dele de 9 anos, deve estar nos assistindo, tem diabetes e ele sabe o custo que é para garantir o atendimento do seu filho e, se não fizer, o risco de perder o seu filho. Então a gente fica extremamente preocupado quando há uma falta de atendimento por parte do sistema de saúde dessas pessoas e tem levado. Nesse caso específico, nós apresentamos para o secretário, que encaminhou uma resposta no mês de abril do processo que estava em licitação. Esse processo demorou um pouquinho a sair, mas aconteceu. E o que a gente está cobrando ainda é que ele esteja 100% regularizado, que ainda não está. Está em andamento, melhorou, segundo informações que nós tivemos na manhã de hoje, inclusive, mas ainda não está regularizado. E a gente quer que esse tipo de serviço de atendimento, que é um direito individual, direito à saúde, seja efetivamente atendido e que não falte, como no passado a gente viu faltando de muito e que a gente começa a ver novamente por conta, e aí entra a política nacional, do sucateamento de instrumentos importantes como o SUS, que é o maior plano de saúde. Pode não resolver a vida de imediato de todo mundo, mas o Brasil tem o maior plano de saúde, que é o SUS, que se tentou implementar uma política que é de cada vez mais inclusão e fortalecimento desse sistema e que, infelizmente, no governo atual está se tendo um desmonte do sistema de saúde, assim como do sistema de educação do nosso país. Falar em desmonte, eu tenho acompanhado, o senhor já discutiu isso na Câmara Municipal, você tem discutido alguns fóruns, você tem participado da possibilidade de venda ou de privatização do sistema elétrico brasileiro. Como é que o senhor vê essa questão de vender a Eletrobras, de pensar e aí privatizar esse setor, que é um setor estratégico importante para o país? Esse é um debate que às vezes me causa também alguma preocupação pelo entendimento que uma parcela da população quer passar. Outro dia eu fui provocado sobre por que eu estava fazendo debate de um tema que trata do sistema elétrico, que isso é para se discutir em Brasília, papapá. É porque se a gente não fizer movimento nos nossos municípios, nos estados brasileiros, esse sistema elétrico, que é uma questão de soberania, qualquer país normalmente inteligente, qualquer país que prime pelo seu povo, que queira a sua independência e não voltar a ser colônia agora do capital de uma forma mais forte, vai fazer esse debate e promover isso para que esse sistema elétrico não seja privatizado. Isso é uma questão de soberania, de sobrevivência da autoestima, de sobrevivência econômica, de sobrevivência de uma população. O sistema elétrico não pode ser privatizado porque é um bem essencial para o povo, e a gente tem feito esse debate porque a gente sabe que a privatização do sistema elétrico vai causar desemprego no estado do Maranhão, na cidade de São Luís.
A privatização do sistema elétrico vai trazer o aumento da tarifa e você pode ter certeza, quem está nos assistindo, de pelo menos 3,5 vezes mais no valor das nossas contas. Fora que como eu disse há pouco, é algo estratégico para a sobrevivência e para a soberania brasileira, que, diga-se de passagem, vem passando por um ataque diante desse golpe que a gente tem vivido, um golpe ao povo brasileiro, não a um partido, não ao presidente Lula, mas um golpe ao trabalhador e à trabalhadora do campo e da cidade, que vem perdendo seus direitos a cada dia. Vereador, o senhor preside o PT em São Luís. Com muito orgulho. O PT que recentemente lançou o presidente Lula à presidência da República, né? Mas o presidente Lula está preso em Curitiba em razão, né, de processo da Lava Jato e uma prisão política. Uma prisão política, como você bem acaba de colocar. Tem plano B para a candidatura a Lula, ou isso não está no cenário, não está no horizonte do PT, uma substituição do Lula para as eleições de outubro? Tem quantos planos o povo quiser, mas todos eles com o Lula. É o plano com o Lula para o desenvolvimento do estado do Maranhão e os demais estados. É o plano para o fortalecimento do sistema SUS, com o Lula presidente. É o plano para o fim do congelamento que foi feito com investimentos na área de saúde e educação com o presidente Lula. Em resumo, o Lula é o plano A, o plano B, quantos planos mais se quiserem, porque ele tem toda a legitimidade e tem todas as condições jurídicas para ser candidato, mesmo dentro de uma cela, por meio de uma prisão política. E é importante que a população saiba disso. O PT vai registrar a candidatura do presidente Lula no dia 15. O PT vai lutar pela candidatura dele, porque não é uma vontade única e exclusiva do PT. Eu tenho rodado o Estado, Itevaldo, e eu tenho visto a força das realizações do governo do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, em cada canto que eu tenho andado, seja na região tocantina, na região central, seja aqui na Grande Ilha. A gente vê, quando vê o filho do trabalhador que estava frequentando a universidade, já para finalizar, e agora começa a faltar o recurso para continuar bancando as bolsas. A gente vê o filho das empregadas domésticas, que antes eram condenados a seguir a mesma profissão, não tendo a opção de escolher se queriam continuar naquela profissão ou ter outra profissão, frequentando os bancos também das universidades, e hoje tendo que trancar as suas faculdades por conta disso. A gente vê isso quando fala da lamparina ou quando fala da moto do trabalhador rural que está montado hoje tocando o seu gado, pouco gado, diga-se de passagem, no lombo não mais de um jumento, estava tocando no lombo de uma moto, e que agora está com dificuldade de fazer a manutenção da sua moto, de manter os seus impostos, que é uma obrigação, em dia. Ou seja, a gente vê o prato de comida que estava sendo mais farto na mesa da população do nosso estado do Maranhão, e que hoje, infelizmente, por conta desse sucateamento, dessa entrega do nosso país para o capital internacional, a gente tem visto de forma muito clara o que tem trazido de prejuízo para a nossa população. Mais fome, mais mendigos, mais moradores de rua, mais crianças nos sinais abaixo de 12 anos, mais vulnerabilidade e menos assistência a um povo que é um povo aguerrido, mas um povo extremamente sofrido ainda. Então essa é a política que a gente tem que debater, e por isso a gente tem dito em todos os cantos que o Lula será nosso candidato à presidência, do povo brasileiro, da sua grande maioria, que tem se manifestado nos bairros, nas quitandas, nas ruas, nas redes sociais, em todos os cantos. É por isso que ele está todo o tempo na frente, mesmo com essa tentativa clara de impedir que ele seja visto. E é isso que a grande mídia tem feito, em parte, impedir a visibilidade do presidente Lula, porque sabe que o povo, na hora que olha o Lula, olha a sua realização pessoal, olha o seu sonho na casa, olha o Luz para Todos, olha as oportunidades de acesso a bens de consumo e oportunidades de crescimento que estão sendo retirados pouco a pouco, junto com outras medidas que vão de encontro aos interesses da classe trabalhadora. O senhor coloca, vereador, de que de fato Lula se candidato à presidência da República. E aí, sair desse espectro da Lava Jato, o ministro Luiz Fux, que é do STF, hoje presidente do TSE, ele disse que, não sei feio ao ex-presidente Lula, mas disse que vai aplicabilidade, vai aplicar a lei da ficha limpa. Quer dizer, a lei da ficha limpa, no entendimento de alguns setores do judiciário brasileiro, traz um impedimento efetivo do presidente Lula. Mesmo com esse cenário, não há plano B, não há Ciro, não há Manuela Dávila, não há Boulos, a sua candidatura do presidente Lula.
A candidatura do PT é do Lula, né? E não há impedimento legal para o seu registro. A própria lei que teoricamente iria impedir, ela tem nos seus artigos condições de garantir o pedido de inscrição do seu nome para concorrer à presidência da República, e isso o PT fará de forma muito responsável, porque não está fazendo pelo PT, está fazendo por aquilo que o povo brasileiro percebeu no seu dia a dia de melhora e aquilo que tem percebido de retirada desse direito. Infelizmente, todos os tipos de manobras, Etevaldo, têm sido usados para tornar o Lula invisível, e não estão conseguindo, porque o povo não quer o Lula invisível, o povo não quer o ganho social que teve, e tornar o Lula invisível é tornar esse ganho social inexistente, e ao mesmo tempo uma ação contínua de ataques ao Partido dos Trabalhadores, que teve seu auge em 2016 e que hoje a população toda está vendo, que nós temos hoje uma prisão política, um STF em boa parte fazendo julgamentos políticos. Foi o que, na minha modesta avaliação, o Fachin fez, um processo que não tinha nem chegado ainda. Ele se recusa a fazer o julgamento do mérito, do recurso apresentado, que poderia garantir agora, de imediato, no dia 26, a liberdade do presidente Lula, porque a Constituição também é muito clara, e não estão respeitando a Constituição, que a pessoa tem direito à ampla defesa, que ela é inocente até que se prove ao contrário. E, infelizmente, os recursos que condenaram o presidente Lula, sem prova, diga-se de passagem, não foram ainda esgotados e estão se negando. Infelizmente, o STF, a ministra, a presidenta, tem negado pautar os temas que envolvem uma afronta à Constituição, porque não é o Lula, podia ser o Etevaldo, podia ser o Honorato, podia ser você que está em casa assistindo. A gente está chegando no finalzinho do resenha, vereador. O caminho do PT em 2018 no Maranhão, pensar em pré-bancada estadual, pré-bancada federal, é isso que o PT tem trabalhado e vai trabalhar porque se chega a esse lugar rapidinho. A gente está terminando o programa. O PT trabalha para fortalecer a classe trabalhadora, para fortalecer o projeto que seja do Maranhão, que garanta o desenvolvimento do nosso estado, que exclua a pobreza, a desigualdade que é latente ainda no estado do Maranhão, e ao mesmo tempo constrói uma relação política muito forte com o governador Flávio Dino para garantir uma eleição que seja por bancada. Vereador, muito obrigado. Eu quero agradecer e mandar um recado só para o povo do Maranhão, que Lula livre é democracia viva. E esse é o debate que a gente tem que fazer. Ok. Eu volto próxima quarta-feira, depois do programa Zé Cirilo, aqui no Resenha ao vivo. Até lá. Tchau. Boa semana.